Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula didática de língua portuguesa. No presente vídeo falaremos do graus dos adjetivos. É muito importante, antes mesmo de você dominar os graus dos adjetivos, saber primeiro o que é um adjetivo e em que classe gramatical o próprio adjetivo enquadra-se. Na língua portuguesa, quando nós olhamos para os adjetivos, nós sabemos muito bem, ou é importante saber que os adjetivos, eles fazem parte das classes gramaticais. Eles fazem parte das 10 classes gramaticais. Então, os adjetivos, geralmente, eles têm a função de atribuir uma qualidade a algo. Então, esta determinada coisa nós chamamos mesmo de substantivo, ok? Então, o substantivo, ele também é chamado de nome, o que quer dizer que tudo que é nome é um substantivo. É a função do adjetivo. Mas como vocês podem ver, aqui no nosso tema, nós dissemos que falaríamos basicamente dos graus dos adjetivos. É que não há como você entender o grau de um adjetivo sem antes você saber qual é a função de nós termos esse grau no próprio adjetivo. Vejamos que aqui no nosso quadro nós temos mais qualidade. O que quer dizer que quando nós temos os graus dos adjetivos, nós temos como os próprios adjetivos atribuir maior qualidade. Esta qualidade está baseada na intensidade. Então, a intensidade ela pode ser elevada, assim como pode ser reduzida, ou talvez pode ser normal. É aí onde nós vamos explorar basicamente os tipos de graus dos adjetivos. Como vocês podem ver, aqui no quadro nós temos o GC igualdade, que quer dizer os adjetivos eles podem ser apresentados com a sua tipologia dos graus em grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de inferioridade. Então, como é que estes graus funcionam? O grau comparativo de igualdade, ele tem a função de atribuir a qualidade igual aos dois substantivos numa determinada frase. Por isso que começamos falando dos substantivos e dizendo que os adjetivos eles têm a função de qualificar o substantivo, porque não temos como nós temos um grau dos adjetivos se antes nós temos algo que o próprio grau qualifica. Se nós olharmos também os graus dos adjetivos, eles podem ser superlativo. O superlativo é um pouco mais complexo, por isso que no presente vídeo não vamos explorar o mesmo e vamos avaliar basicamente o grau comparativo de igualdade, de superioridade, assim como de inferioridade. Mas vamos aqui olhar um pouco para este de superioridade, ou o superlativo, não vou dizer. O grau superlativo, ele pode ser absoluto, ele pode ser analítico, ele pode ser também sintético, relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. Até parece um bicho de 7 cabeças, mas depois da explicação você vai perceber melhor. Vamos avaliar o grau comparativo de igualdade. Se nós jogarmos aqui no nosso quadro, nós temos um exemplo tão simples. O Paulo é tão inteligente quanto a Ana. Se nós observarmos aqui na nossa frase, nós temos o substantivo, temos o adjetivo, temos o elemento que nos faz perceber como nós estamos a comparar o nosso substantivo com o outro. Se nós olharmos aqui, o Paulo é um substantivo. É exatamente. O Paulo é tão inteligente. Se nós observarmos, inteligente é o nosso adjetivo. Quanto, então, o quanto é o termo que nos faz perceber que está sendo atribuída uma comparação. Então, quanto é o elemento que nos faz perceber que está sendo atribuída uma comparação. E aqui nós temos Ana, que é o outro substantivo na nossa frase. Percebe? Então, nós temos aqui o primeiro substantivo, temos o segundo substantivo. Então, este substantivo com o outro estão sendo comparados. Então, a ideia é nós sabermos se é grau comparativo de superioridade, de inferioridade ou de igualdade. Então, quando se diz o Paulo é tão, então o tão seria maior, que seria uma inferioridade, que seria uma superioridade. Inteligente é o nosso adjetivo. Quanto é o termo que nos faz perceber que aqui estamos a falar de igualdade, porque o quanto equivale ao dizer como, ok? O Paulo é tão inteligente como a Ana. Quer dizer, o quão o Paulo é inteligente equivale ao quão a Ana é inteligente. Logo, nós estamos perante o grau comparativo de igualdade. Percebe? Vamos a um outro grau. Ainda com o mesmo substantivo. O Paulo é mais bonito do que a Ana. Se nós percebemos, temos o primeiro substantivo como no exemplo acima, temos o nosso segundo substantivo como exemplo acima.
Salientar também que o grau comparativo ele vai comparar dois substantivos ou pode comparar substantivos abstratos ou pode comparar substantivos concretos. Vai depender de quais substantivos nós estamos a falar. Nem sempre vai ser um mesmo tipo de substantivo. Percebem? Porque senão vão dizer que só comparamos as pessoas. Não. Nem sempre são as pessoas que nós comparamos nesses tipos de substantivos. Ok? Vamos ver aqui, ou vamos fazer a análise da mesma. O Paulo é mais bonito do que a Ana. Se nós percebemos, o mais é o elemento que nos faz perceber que está sendo atribuída a qualidade. É mais. Então, mais é superioridade. Mais bonito do que. Então, estamos a dizer que ele é mais do que. Quer dizer que a Ana, ela é menos bonita. Percebe? Ele é mais e a Ana é menos, porque nós temos aqui o termo do que. Então, é o elemento que nos faz perceber que nós estamos perante o grau comparativo de superioridade. Não nos esqueçamos, sempre nós temos aqui um adjetivo que atribui a qualidade, ok? O último caso, temos aqui, o Paulo é menos bonito do que. Se nós percebemos, eu não coloquei aqui os elementos que pus nas outras frases. Então, vamos fazer a análise juntos. Primeiro, devemos identificar o nosso substantivo. Temos aqui o Paulo, ok, é o nosso primeiro substantivo. É menos bonito do que, então devemos aqui enquadrar ou colocar um outro substantivo. Podemos colocar o mesmo substantivo, Ana. Então vai ser o nosso segundo substantivo, que nos faz perceber que está sendo comparado. Agora falta encontrarmos os elementos essenciais que nos fazem perceber como eles estão a ser comparados. O Paulo é menos, então menos remete-nos à inferioridade, porque quando algo é menos, quer dizer que não há maior intensidade, menos, ok? Bonito é o nosso adjetivo. Vamos perceber que em todas as frases que nós temos os graus dos adjetivos, sempre nós temos estes elementos que nós chamamos de núcleos de uma oração ou frase. Do que é o termo que nos faz comparar. Então, do que seria a maior intensidade. Mais que a Ana. Percebe? Mais que a Ana. Então, estamos esperando o grau comparativo de inferioridade. Ok? Porque o Paulo, ele é menos, então, inferioridade do que a Ana. Percebe? Então, é o grau comparativo de inferioridade. Espero que vocês tenham percebido esta aula e na próxima aula avaliaremos o grau superlativo, absoluto, analítico, sintético, relativo de superioridade ou inferioridade.